Olá e bem-vindos. Hoje a gente tem um material, olha, fascinante pela frente. Com certeza. É um texto antigo, capítulo 29 do livro de Números, que, assim, à primeira vista parece um manual de contabilidade sagrada. Manual de Contabilidade Sagrada é uma ótima descrição. Não é? Porque é uma lista tão, mas tão meticulosa de novilhos, carneiros, cordeiros, que pode parecer um pouco, sei lá, intimidadora. Talvez até meio seca para o leitor de hoje. Intimidador é a palavra. E é por isso que a nossa missão aqui vai ser encontrar a história por trás dos números. Porque por baixo dessa precisão toda tem um ritmo, sabe? Um pulso. A gente vai tentar entender o que essa organização tão cuidadosa do tempo e dos rituais revela sobre a fé, a cultura, a vida de um povo inteiro. Ok, vamos mergulhar nisso. E um ponto de partida excelente é uma coisa que salta aos olhos logo de cara. O capítulo todo, do começo ao fim, foca em um único mês do ano. Exato, o 7º mês. O que hoje em dia, pode parecer uma fixação meio estranha. Um capítulo inteiro da lei para um mês só. Por que o 7º? Era, sei lá, o aniversário de algum evento super importante? É uma ótima pergunta, porque a resposta é um pouco dos dois. O 7º mês, que depois seria chamado de Tishrei, era, na prática, o começo do ano civil e agrícola. Ah, então tinha um lado prático. Sim. Nossas fontes indicam que era o período da grande colheita de outono, o fim de um ciclo de trabalho no campo. Mas, por causa disso, ele se tornou um momento de intensa atividade espiritual. Era uma verdadeira jornada que se desdobrava ao longo de semanas. Uma jornada que começa com um som bem específico, certo? O texto fala logo no primeiro dia da Festa das Trombetas. O nome já cria uma imagem poderosa. Sim. O que acontecia? Era uma festa barulhenta, um desfile? Era menos uma festa e mais uma convocação. Uma das notas de estudo explica isso bem. O som não era de uma trompeta de metal, como a gente imagina, mas do chofar. O chifre de carneiro. Exato. E o toque não era para começar uma celebração comum. Era descrito como um toque de despertar. Pensa nisso como um alarme espiritual para a nação inteira. Um alarme espiritual. Gostei disso. É como se dissesse: atenção pessoal, parem tudo, um período importante está começando, é hora de olhar para dentro. Exatamente. Era um chamado solene ao arrependimento, um momento para preparar o coração e a mente para os eventos que viriam a seguir. Principalmente para o que ia acontecer 10 dias depois. Certo. Era o início formal de um período de autoexame. Perfeito. E mesmo nesse dia de despertar, os rituais já eram bem robustos. A lista é grande. Um novilho, um carneiro, 7 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, mais as ofertas de cereais, e ainda um bode para expiação do pecado. Sim, é uma oferta bem substancial só para começar. E essa estrutura, sabe, de holocaustos, que eram as ofertas totalmente queimadas, junto com uma oferta específica pelo pecado, é um padrão que a gente vai ver se repetir. E qual a diferença fundamental? O holocausto simbolizava uma devoção total, uma entrega completa a Deus. Já a oferta pelo pecado, essa tinha um propósito muito específico, lidar com a purificação, com a transgressão. Então essa combinação era a base de tudo. Era preciso estar puro para poder se entregar totalmente. Entendi. E esse período de autoexame que começa com o alarme do chofar atinge seu ponto máximo 10 dias depois. É isso? Exatamente. Porque aqui o tom do texto muda completamente. A gente sai do som alto das trompetas para algo que as fontes escrevem como afligir a alma ou se humilhar. É uma virada de 180 graus. Parece quase um dia de luto nacional. Sua leitura é perfeita, é exatamente essa sensação. O dia 10 era o dia da expiação, o Yom Kippur. O famoso Yom Kippur. Sim, era sem dúvida o dia mais sagrado de todo o calendário. O clímax espiritual desses 10 dias de penitência. O objetivo era a purificação total dos pecados, não só em nível individual, mas para toda a nação. Uma das bíblias de estudo destaca que esse dia completava todos os outros rituais. Era o grande reset espiritual do ano. E as ofertas desse dia refletem essa intensidade. Tem os holocaustos,
parecidos com os do primeiro dia, mas o texto dá um destaque especial a um bode para a expiação do pecado. Essa oferta parece ser a peça central aqui, né? Ela é absolutamente central. Se no primeiro dia a oferta pelo pecado acompanhava os holocaustos, aqui ela assume o protagonismo. Enquanto a oferta queimada era um ato de adoração, de entrega, essa era tipo a ferramenta ritual para lidar com a transgressão. O mecanismo para buscar o perdão. Exato, restaurar o relacionamento com Deus. E o foco na purificação era tão intenso que, mesmo com todas essas ofertas especiais, o texto faz questão de dizer que a oferta contínua, aquela de todo dia, não deveria ser interrompida. Uau! A rotina sagrada continua, mas nesse dia ela é amplificada com um propósito muito focado na expiação. E então, 5 dias depois desse momento de profundidade, de silêncio, o clima vira de ponta cabeça de novo. No dia 15, começa a Festa dos Tabernáculos, e ela dura 8 dias. Pela lista de ofertas, isso não era uma comemoração pequena, não. Parece um festival de proporções épicas. E era. A Festa dos Tabernáculos, ou Sukkot, era provavelmente a mais alegre e popular de todas as festas. E ela tinha um significado duplo, o que a tornava riquíssima. Duplo? Como assim? Por um lado, era uma festa agrícola, a celebração da colheita final, o grande festival de outono, um momento de enorme gratidão a Deus pela provisão daquele ano. A festa da fartura, então. Exatamente. Mas tinha também um profundo caráter histórico, de memória. As notas explicam que o povo era instruído a construir pequenas cabanas temporárias, os tabernáculos, e viver nelas durante a festa. E por que isso? Para se lembrarem do tempo em que seus ancestrais viveram em tendas durante os 40 anos no deserto. Era uma forma de reviver a própria história, de se lembrar da fragilidade da proteção divina naquela jornada. Que interessante. E é aqui que os números ficam realmente malucos. Vamos olhar o padrão das ofertas, especificamente dos novilhos. Ah, sim. O texto diz que no primeiro dia da festa são 13 novilhos, no segundo dia 12, no terceiro 11, e a coisa vai diminuindo 1 a cada dia. Que tipo de contagem regressiva é essa? Não tem nada parecido nos outros rituais. O que é fascinante aqui é essa estrutura matemática única. Ela não aparece em uma outra festa. Essa diminuição diária cria um ritmo ritualístico muito particular e, mais do que tudo, ressalta a magnitude do evento. É verdade. A gente lê os números, mas vamos parar para pensar na logística. Pois é. Hoje em dia, organizar um churrasco para 30 pessoas já é um desafio. Imagina coordenar o sacrifício de 13 novilhos, 2 carneiros, 14 cordeiros, mais as ofertas de cereais. E repetir isso com números diferentes todo dia por uma semana. A dedicação e o compromisso nacional por trás disso deviam ser gigantescos. Sobre o significado dessa contagem, as nossas fontes não dão uma única razão definitiva, mas o fato de ser tão única levou a muitas interpretações, né? Imagino. Alguns sugerem que poderia simbolizar a diminuição da necessidade de intercessão à medida que a festa se aproximava do fim. Outra visão é que o total de novilhos, 70, poderia representar as nações do mundo, com Israel oferecendo sacrifícios em favor de todas elas. Nossa! O ponto principal é que o número não era aleatório, era carregado de significado. E essa contagem termina no 7º dia. Mas a festa tem 8 dias. O 8º dia parece que quebrar o padrão. Ele tem um conjunto de ofertas bem menor, um novilho, um carneiro, 7 cordeiros, e é chamado de reunião solene. É como se fosse um epílogo. O epílogo perfeito. O 8º dia funciona como a grande conclusão de todo o ciclo de festas do 7º mês. É um encerramento solene, uma última convocação sagrada, antes da vida voltar ao ritmo normal. Então, peraí. Se a gente olhar o mês como um todo, como um filme. Boa analogia. Ele começa com um som de alarme, o shofar, um chamado à atenção. Depois tem um dia de silêncio e reflexão profunda, o Yom Kippur, e termina com uma festa gigantesca de uma semana inteira. Parece que tem uma jornada planejada aqui, não são só datas aleatórias. Exatamente essa é a chave. Não é só um calendário, é uma coreografia espiritual. Você captou a essência perfeitamente. É como ir da preocupação para a paz
e depois para a alegria. É isso. O capítulo nos mostra um projeto para a vida comunitária e espiritual. Primeiro, há um chamado ao arrependimento, com a festa das trombetas, o despertar. Certo. Em seguida, vem o momento da expiação e do perdão, com o solene dia da expiação, a hora de acertar as contas. E, finalmente, com o relacionamento restaurado, vem a explosão de gratidão e a memória histórica, na alegre festa dos tabernáculos. Uma progressão lógica e emocional muito poderosa. Muito. Do despertar ao perdão e do perdão à celebração. É um arco narrativo completo dentro de um único mês. Isso muda tudo. Não é mais uma lista de compras para rituais. É o roteiro de uma experiência transformadora. Precisamente. E tem um detalhe final, quase uma nota de rodapé no fim do capítulo, que é muito revelador. No versículo 39, o texto faz uma distinção importante. Qual? Ele diz que todas essas ofertas que a gente discutiu, das festas públicas, são além das ofertas voluntárias que uma pessoa poderia fazer por conta própria. Por causa de um voto, ou uma oferta de gratidão pessoal, sabe? Isso é muito interessante. Quer dizer que não era um sistema ou um ou outro. Tinha a estrutura da comunidade, os rituais que todos seguiam juntos. Mas isso não anulava a devoção pessoal, espontânea. As duas coisas coexistiam. Exato. Mostra um sistema que equilibra a obrigação comunitária com a expressão individual da fé. A estrutura nacional dava o ritmo, os pilares da vida religiosa, mas ainda havia muito espaço para o relacionamento pessoal de cada um com Deus. Recapitulando, então a gente percorreu uma jornada e tanto por esse 7º mês. Saímos de um chamado solene e quase alarmante das trombetas, mergulhamos na profundidade do dia da expiação e emergimos na alegria da festa dos tabernáculos. A descrição de montanha-russa espiritual parece bem apropriada. É uma descrição perfeita. E talvez a reflexão final que essas fontes nos permitem ter vai além dos detalhes dos rituais. O texto nos dá um quê incrivelmente preciso, né? O número exato de animais, as medidas de farinha. Sim, super preciso. Mas ele nos convida hoje a pensar no como e no porquê. Como essa rotina anual moldava a identidade, a visão de mundo de uma pessoa que vivia aquilo ano após ano. E, para além da prática dos sacrifícios, o que essa estrutura revela sobre uma necessidade humana que talvez seja universal. Que seria? A de marcar o tempo com momentos de reflexão, de reparação e de celebração em comunidade. Esse padrão de lembrar, arrepender-se e agradecer, ele não ecoa de diferentes formas em muitas culturas e tradições até hoje.